No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar da privacidade das redes sociais, exorcismo, gêmeos siameses, zebras e muito mais. Pá, se fazes testes de personalidade no Facebook... Sim. É a Associação Internacional de Exorcistas. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigentes, não sermos piegas. Ser exigentes, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Sem Barbas na Língua. Com Guilherme Duarte e Hugo Hugo Gonçalves. Em uníssono, que bonito. É, muito lindos, muito lindos. Parecíamos os meninos do coro. É, mas virgens ainda. Por falar de cor, como foi a tua Páscoa, Guilherme? Eu não ligo muito à Páscoa. Não? Não, curiosamente, e pronto, desde que já não costumo ir muitas vezes à Guarda visitar os meus avós, derivado da minha avó estar falecida e do meu avô estar carcaça vegetal, basicamente, coitado. Portanto já não vou lá muitas vezes e deixei de festejar a Páscoa, de ter um significado. E então fui para o meio do mato, para uma casa. Todo nu? Todo nu. Andei lá, andei nu. Fiz nu? essa experiência. No mato, todo nu? Aquilo era assim, os vizinhos mais próximos era tipo a 2 km e então eu apanhei sol todo nu. Até estou meio escaldado na cara. No resto, não estou. Puseste creme protetor no trombinhas? Não pus. Foi só um bocadinho. Foi tem a pele delicada, já sabes. Mas já tem, mas é mais escuro. É mais escuro, assim. Não tenho apesar do pilas ar pré-histórico de dinossauro que tem normalmente as pilas. Sim, não é? sim. Elas são bastante delicadas. São. É uma pele que é muito sensível, não é? Mas pronto, correu tudo bem. Acho que está tudo em ordem. E a tua? A minha foi também pouco assinalável. Estive com o meu irmão e o meu sobrinho e pronto, é isso. E comeste carne na sexta-feira? Acho que sim. Também eu. Comi picanha, acho que foi isso. Picanha, mas abençoada pelo pastor lá da Iura do sítio, a picanha do senhor. Pelo pastor de lá da aldeia mesmo, que pastou as vacas. Olha, antes de começarmos, queria-te contar 2 episódios um pouco estranhos dos últimos dias que me aconteceram. Um é que tenho uma gaivota stalker que várias vezes em 2 dias seguidos foi debicar a minha janela. Porca. E aquilo tornou-se um bocado estranho. Sim. A minha cadela até ficou, no início ladrou, mas depois acho que também ficou com medo. Sim. Mas sabes que é a mesma? É a mesma? Não sei se é a mesma, mas tem um ar demoníaco. Sim. Os pássaros têm todos um bocado. Sim. Têm todos aquele olhar assim meio vidrado. Eu por acaso de stalker só tenho como stalker, felizmente sou uma gaivota. Mas conheço 2 pessoas que tiveram stalkers, uma mulher e um homem. Foi? Sim. E como é que resolveram? Meteu polícia e tudo. Um delas meteu polícia, era uma amiga minha holandesa. Inclusive depois o tipo foi preso porque tinha cometido outro crime também, não sei. Mas este assustador, de ir para a porta dela e de lhe mandar e-mails e... Não. Nunca tive essa sorte. Não. Nunca tive essa sorte. E depois ela teve um cyberstalker que lhe mandava e-mails, tinha sido vizinho dela cá em Portugal, lhe mandava longos e-mails e ela disse, por favor, para de mandar estes e-mails. Eu não deixou, e ele tinha o telefone dela, ligava-lhe várias vezes, e um dia ela estava-me a contar isso de manhã e eu disse, olha, dá cá o telefone. E através do e-mail, já não sei como, ele escreveu qualquer coisa no e-mail, sei que eu descobri onde ele trabalhava. E telefonei para o telefone do telefone dela e ele não atendeu. E eu disse-lhe, senhor X tal, eu sou um amigo da Yves, só lhe queria pedir, por favor, que deixasse de contactá-la porque ela lhe pediu, até porque seria desagradável se eu fosse ao seu escritório tal, na rua X, e informasse os seus colegas de trabalho do que é que o senhor anda a fazer. E ele a seguir mandou uma mensagem a dizer, não precisa ver o meu trabalho, isto é uma coisa entre mim e ela, não sei, nunca mais lhe disse nada. Normalmente esses gajos, eu acho que quando são apartados, gajos e gajas, quando são apartados, acalmam.
A não ser que sejam mesmo daqueles malucos que pode escalar para o homicídio, não é? Mas é muito raro cá em Portugal, acho. Sim. E tenho um amigo que tive também uma tipa que aparecia nas aulas dele, não sei o quê, e uma vez a advogada dele contactou a mulher e disse, olha, para com isso, ou então... Mas um dia ele recebeu um telefonema da Polícia Judiciária a dizer, olha, tenho que vir aqui porque foi mencionado numa denúncia de um caso de homicídio. Lindo. E então ela tinha falado com a Polícia Judiciária de um alegado homicídio, não sei o quê, e eles são obrigados a investigar, não é? E uma das pessoas que ela disse que sabia alguma coisa era esse meu amigo. Olha. E ele disse, olha, você falou com a mulher, tipo, percebeu que ela é maluca, não percebeu? Mas nós temos que fazer estas diligências. Pois também há pessoal que é paranoico e acha que tem stalkers e não tem. Eu no outro dia vi uma cena que era um vídeo de uma gaja, que ele parecia a gozar, mas acho que não era, e que era a falar com o carteiro, a perguntar porque é que ele estava ali todos os dias se era stalker e que é que ela andava a pôr no correio dela. E ele, eu sou carteiro, venho aqui todos os dias pôr cartas, correspondência para si. E pronto, mas eu nunca tive, já tive alguns casos de pessoal que eu percebi que se alimentasse um bocadinho podia ser mais estranho. Pessoal, uma ou duas pessoas que me mandavam mensagens todos os dias sobre coisas, já viste que a lua hoje está cheia? Cenas de coisas, estás a ver, todos os dias. E eu ia respondendo de vez em quando por cortesia, mas havia ali, esta pessoa precisa de atenção. E nunca alimento muito, mas de resto já conheci algum pessoal que teve. Eu acho que se me acontecesse, eu não agia por vias legais. Não? Não. Ias dar com uma moca de Rio Maior e um garruço se fosse aquele ponto que aquele gajo dos UHF que ele foi à polícia e mesmo assim não resolvia, tu começas a imaginar como é que eu faço esta pessoa e se fosse uma mulher, desaparecer. O que é que fazias? Especialmente se fosse uma mulher, que eu sabia que ganhava na porrada. Acho que é se for aquele caso é escabroso, não é? Ainda por cima é o gajo. Tu pensas que aquele gajo tem uma stalker, qualquer um de nós pode ter, não é? Somos todos possíveis vítimas. Sim. E o segundo caso que eu te queria contar foi que na minha página oficial de Facebook vi-me tagado por uma Ariane Sorriso Carnelossi. Bom nome. E então, qual é que era a foto? A foto era uma foto de uma lutadora de MMA depois de um combate com a cara bem amassada, que ela ganhou, aliás, o combate. E então ela tem este nome como os pugilistas têm, normalmente, tipo Mike... The Bones Crusher. Exatamente. E ela, então mas ele é bonito, porque é de MMA, mas o nome do meio dela é Sorriso. Ariane Sorriso. Tipo, parte da boca toda, mas sorriso, um sorriso para ti. Mostra lá. Não trouxe a foto. Depois... então, ela deve ter um Hugo Gonçalves na vida dela. E então... Diz ela, no fim do combate, os melhores momentos da vida não tiveram nada a ver com dinheiro, mas sim com o que eu tive, com quem eu tive ao meu lado. E diz, inside o Hugo Gonçalves. Inside. Não sei que tipo de relação ela tem com o Hugo Gonçalves. Até porque a senhora tem um caparro que vai lá vai. Tem um ar até assim um pouco masculino. Oriente, se me estás a ouvir no Brasil... Sim. Isto é dito com todo o respeito. Sim. Namorarias com uma mulher, uma lutadora de MMA? Eu acho que isto vai parecer bastante superficial, até porque eu sou, em alguns aspectos, bastante superficial, lamento. Como todos, não é? Por causa do corpo ser muito masculino. Sim. Mas tens uma ou outra que não tem. Por exemplo, a Ronda Rousey, que era a campeã, ela era gira. Tu querias saber era se a possibilidade de levar na boca da minha mulher me dissuadiria e masculinaria, desmasculinaria, não sei. Tirava-te a masculinidade de sentir que... Mais uma vez vou ser bastante frívolo e vou dizer que... ou seja, racionalmente não. Sim. E digo que não, com estupidez, não tem nada a ver, tipo, não... Mas eu acho que há ali um lado do macaco que existe dentro de mim que... Eu por um lado sim, mas por outro lado gostava muito. E eu estou sempre a dizer à minha namorada para ir fazer Krav Maga ou Jiu-Jitsu porque era menos uma fonte de preocupação. Eu saber que ela na rua se poderia defender. Ou então imagina, estás naquelas situações em que és abordado por dois tipos e estás com a tua namorada e ficas mais à rasca porque não sabes o que é que acontecer, o que é que vai acontecer, como tal, vais ser mais subserviente, e pensaste, bem, ela também arreia num deles, 2-2, isto se calhar... Sim. Ou ela se calhar arreia nos dois e eu fico a ver, estás a ver? E, portanto, por um lado acho que era fixe. Acho que podia ser giro. Tens razão. Acho que sim. Tens razão. E depois, não sei, imagina ela, no sexo podia ser ela
lá pegar em ti, ao colo, não sei. Podia dar para fazer umas posições giras, não sei. Mas acho que... Como aquilo que os brasileiros chamam chave de buceta. Chave de buceta. E agora, o facto de ter muitos músculos, sim, haverá homens que gostam. A mim não me atrai muito uma mulher com mais braço do que eu. Os abdominais ainda naquela. Mas ela pegou aqui, além do Gonçalves, também o Dr. Guilherme. Eu pensei, não me digas que ela também conhece o Guilherme Duarte. Não. Depois fui ver, não. O Dr. Guilherme é quem a acompanha nos combates. Okay. E fiquei a descobrir que ela treina CrossFit no Parque do Povo e que o lema dela é sorte. Nunca teve nada a ver com isso. Aí galera, botar para quebrar. Eu às vezes também sou tagado em cenas aleatórias. E às vezes Mas eu não fui tagado, isto foi por engano. Sim. Não, mas bem também por engano. Acho que é por engano alguma. É isso, e quando me mandam mensagens decorrentes por passa esta santinha para que abençoar as pessoas que tu mais gostas, e se não passares, mas se não passares, a tua vida vai ser amaldiçoada. E eu, quando me fazem isso, eu normalmente xingo digo, chamo nomes. Não chamo nomes. Mas essas correntes aqui no e-mail? Não, no Messenger. No Messenger? No Messenger do Facebook, sim. Já aconteceu, sim. Eu aí normalmente xingo e passo uma corrente de Darwin e de Einstein. Eu passo a palavra da evolução das espécies, senão vai voltar a ser macaco. Exato. É bom. Sim. E às vezes gera-se uma conversa gira. Sim. Normalmente pedem desculpa de estar a invadir a minha privacidade com tipo testemunhas de Jeová por Messenger. Sim. Que é... Espalha a palavra de Newton, ou então a gravidade vai deixar de atuar sobre o seu corpo e vai deambular pelo espaço infinitamente. Ou atua mais e ficas a pesar 100 quilos. Como essas pessoas normalmente já serão obesas, não é? Ficam a pesar 200. Sim, muito pão, muito corpo de Cristo. Olha, só mais um apontamento ainda. Mais um. Cristiano Ronaldo, gol de pontapé de bicicleta. Elevado a uma altura incrível. Sim. A cena é o movimento que ele faz. O gol é muito bom. Mas o gajo, como ele vem e consegue chutar assim a bola, normalmente é ao contrário. A bola tem que vir contrária ao movimento, ao jogador, para tipo, conseguir imprimir momento na bola. E o gajo vem dali e mete o pé mais alto que o outro gajo saltou. E eu tenho que dizer uma coisa, que é... Eu comecei a ver futebol, o que eu me lembro, na época do Platini e do Chalana, especialmente do Euro 84, dois grandes jogadores. Era miúdo com o Maradona, portanto, para mim ele será sempre o jogador que eu vi mais espetacular a jogar futebol. Sim. E aquele que, até porque remete para um período da infância e retrospectivamente esses períodos são sempre bonitos e felizes. Então lembro-me de trocar 8 cromos pelo cromo do Maradona em 86. E também não vias tanto. Não Hoje vias em dia tanto já futebol, viste sim. tantos vídeos de fintas e golos que já é um bocado menos e incrível. vias muito menos futebol. Sim, portanto, quando vias um jogo e acontecia aquilo era melhor do que Jesus ressuscitar. Sim, não é? sim. Continuo a achar que o Messi é um jogador extraordinário. Provavelmente estes dois, esteticamente, mais interessantes do que o Ronaldo. Agora tenho que admitir, e eu, em tempos passados, as coisas que ele diz, porque também é um miúdo, tudo bem, é arrogante, é isto, mas agora já não é tão miúdo, mas era um miúdo, tudo bem, para mim é o melhor jogador que eu vi jogar, no sentido da eficácia, daquilo que trouxe aos clubes, da dedicação, é o melhor jogador que eu vi jogar no meu tempo de vida. Sim, também acho que sim. Também não vejo ninguém... sim, o Messi é genial, mas não é... E provavelmente sim. está à altura, e outras pessoas dirão, em termos até de números, são muito parecidos. Não é tão completo, não mostrou tanto em campeonatos diferentes, Sim, não é? Porque o Messi só jogou ali e não se adaptou tanto. O estilo de jogo dele mas é muito continua a mais fazer igual. coisas espetaculares. Sim, continua a ser excelente. E acho que é uma questão de gosto. Sim, é uma questão de... É tipo... não é como estilos de pintura. Gostas mais de impressionistas? Sim. E eu acho que ele tem a vida um bocado facilitada em Barcelona. Porque não lhes fazem entradas como fazem no Ronaldo. Quando tocas no Messi é amarelo. O Ronaldo, como tem caparro, leva para nada à torta e a direito e tem que se aguentar. Pelo menos os jogos que eu fui vendo e que via era um bocadinho assim. Agora são os dois incríveis. Mas o Ronaldo... Isto para celebrar... Eu ontem, uns amigos meus até... Nem costumamos falar de futebol, mas trocaram mensagens no WhatsApp a dizer já viram o gol do Ronaldo? E eu, quando cheguei a casa, fui à procura... porque apesar de estar um bocadinho distanciado do futebol, continuam a ser estes momentos que me fazem
ficar fascinado com o futebol. Epá, e ver os adeptos da equipa contrária a aplaudir, pá, é muito giro. Justamente das Juventus, que aquilo não é fácil, não é? Não são Sim. propriamente, são propriamente a claque dos fofinhos, não é? Sim. E acho que é prova que és mesmo bom, não é? Quando a equipa adversária te aplaude, é o pináculo. Olha, Portanto, parabéns, Ronaldo, se não estás a ouvir Exatamente. e quiseres patrocinar o podcast. nós entre em todos, contacto. se quiseres, todas as semanas fazemos pelo menos 10 minutos de elegia à tua pessoa, Sim. em que celebramos todos os teus atributos futebolísticos, de personalidade, e falamos de quão E os incrível abdominais? é o teu corpo. Sim, exatamente. sim. Portanto, ou então Dona Dolores, se tiver a senhora a ouvir isto. Bem negociado. Até uma punhetinha somos capazes de... Sim, por 1 milhão, acima de 1 milhão, eu acho que podemos falar disso. Podemos falar. Com luva ou sem luva? Depende do preço. Depende do preço. Não digo que não há nada. Tudo tem um preço. Muita gente bateria uma punhetinha ao Ronaldo de graça. Pagaria Pagaria para mas- fazer, sim. Pagaria para fazer. Portanto, olha, tu quiseste falar de um tema de veras importante. No entanto, acho que a maioria das pessoas não se importa assim tanto com ele, que é a privacidade nas redes sociais. E é engraçado, só para fazer esta introdução, desculpa, que é já considerado este paradoxo da privacidade de todas as pessoas que estão a estudar o fenómeno, que é a maioria das pessoas diz que se preocupa com a privacidade e que acha mal a recolha de dados, a autorização, mas não toma nenhumas medidas para impedir, ou pelo menos para proteger os seus dados. Que não é aquela coisa de isso acontece aos outros, não é? É como tudo. É como herpes. Como herpes, é como fumar, é como comer açúcar, é como andar em excesso de velocidade. As pessoas dizem que não se deve fazer, mas toda a gente faz porque há um bem maior para elas, que neste caso é o conforto ou o entretenimento, não é? Neste caso do Facebook, deste escândalo da Cambridge Analytica. Isto explicando muito sucintamente para quem não está muito a par, a Cambridge Analytica criou um teste de personalidade que as pessoas faziam através do Facebook, dando o acesso do Facebook, e concordavam, davam essas permissões, e aquilo havia uma falha de segurança no Facebook que permitia, quando tu cedias as tuas permissões, cedia automaticamente as permissões de todos os teus amigos. E então houve 300 mil pessoas a fazer o teste e eles conseguiram 50 milhões de dados. E esses dados depois foram vendidos, foram usados para manipulação de informação nas eleições. Não só do Trump, houve 3 ou 4 países antes de caso de estudo, no países de terceiro mundo, que fizeram isso. E eles identificaram os potenciais eleitores, criaram uma política de fake news e de publicidade direcionada para influenciar o sentido de voto dessas pessoas. E depois há ali toda uma promiscuidade, porque o gajo que financiou a Cambridge Analytica era o maior financiador do Trump, o Robert Mercer. Depois o gajo o Bannon era o diretor da Cambridge Analytica Tinha também. sido, não é? Tinha Exatamente, sido. sim. E pronto. Agora, a minha questão... A questão é, primeira, se fazes testes de personalidade no Facebook... Sim. Tudo bem que a lei é para todos e mesmo para os estúpidos, não é? E para as pessoas que querem fazer testes. E portanto devem estar protegidos. Agora, esta questão é interessante até da Cambridge Analytica e da relação com o Trump, porque é verdade que o Trump não foi eleito só com pessoas estúpidas. É verdade que não podemos dizer que todos os eleitores do Trump são estúpidos. Eu não estou a dizer isto por ser politicamente correto, porque é verdade, há várias razões. Mas há muita gente estúpida que é facilmente manipulável, até provavelmente fora das redes sociais. E eu já contei essa história aqui, que é... Isto foi feito não com a Cambridge Analytica, mas com os russos, que começaram a encontrar essas pessoas possíveis apoiantes do Trump e lhes pediam para elas irem fazer vídeos de, olha, tu vestes-te como Hillary Clinton, o teu marido como Bill Clinton, e vão fazer um pequeno teatrinho à porta de um centro comercial, gravem, e depois recolhiam esses vídeos e espalhavam-nos pelas plataformas de apoio, não sei o quê. Sim. Percebes? Entregares assim, dizeres a um gajo qualquer que te contata, eu vou-me vestir da Hillary Clinton e vou fazer um vídeo para o centro comercial. Sim. E não é diferente do que ir para a feira, dar beijinhos e entregar canetas e dizer, olha, vota em mim. Não, claro que sim, claro que vamos tratar muito de você. A política sempre foi mentir, não é? Quer dizer, isto não é menos grave do que prometer coisas em campanha e depois não cumprir. Mas eu percebo o que estás a dizer, que é uma escala maior. É uma escala maior, e no sentido em que
tu na feira és apanhado por um acaso e ali és quase pescado porque sabem os teus dados. Não é por acaso, não. Eles sabem que Tá bem, onde é que está o pessoal de instrução mais humilde, não é? Claro. E mais influenciável, e é para onde eles vão fazer. Eles não vão fazer campanha Claro, mas para a estou a porta dizer, das a forma faculdades. como eles encontraram essas pessoas é ilegal. Não. Porque as pessoas cederam os dados, percebes? As pessoas cederam os dados para o que quisessem. Aquilo, havia ali um misto, dizia que era Não, só é para ilegal a fins. parte dos amigos. Portanto, eles em vez de ter 300 mil pessoas, teriam muito menos. Sim. Estás a perceber? Mas fosse como fosse. E eu não... Epá, acho que isto é mais uma forma de tentar encontrar uma explicação para a eleição do Trump. Sem se querer admitir que o Trump ganhou porque a Hillary era uma merda também. Sim, mas o problema de utilização Porque do a Hillary fez isso, manipulou as eleições dentro do próprio partido, não é? E usava também este sistema, quer dizer, este foi conhecido, foi uma escala provavelmente maior, mas todos eles compram bases de dados e fazem telefonemas até, não é? Eles ligam para as pessoas a influenciar o sentido de voto. Têm call centers gigantes para ligar para as pessoas, a pedir dinheiro, a pedir donativos e a influenciar o voto. Mas há aqui vários aspectos. Um dos aspectos da privacidade é o do Big Data. Ou seja, os teus dados que são utilizados, são recolhidos, são vendidos, às vezes sem conta. A EDP já fez isso, por exemplo, acho que há uns anos. Várias empresas... Eu recebo mensagens de pessoas de empresas que nunca tiveram Aliás, número, compraram bases de dados. na série País Irmão, um dos... Quem é que escreveu essa série? Foi o Gonçalves e o Tiago Santos e o João Tordo. Um dos plots era, os personagens estavam sempre, durante toda a série, a receber tipo 2 kg de vitela, e depois era o nome de um supermercado, ou colchões ortopédicos e os velhos. Sim, eu lembro. E no final, o caso que não se podia mencionar e que tinha originado toda a manobra política da Ministra da Cultura era que o Estado tinha vendido todos os dados dos cidadãos a várias empresas e os cidadãos estavam a ser coçados pelo spam e por tudo isso. Sim. Que não é uma coisa nada por aí além. E depois a reação de toda a gente era que estava-se um bocado a cagar na série. A não ser a jornalista que queria ter feito capa com aquilo e aquilo foi só chamada de capa. E nós escrevemos isso porque achamos que isso é real. Porque claro que é gravíssimo utilizarem os teus dados, mas infelizmente já acontece com frequência. E para que é que utilizam esses dados? Tu sabes, não é? Tu que és uma pessoa que és engenheiro de informática, ou seja, estes dados, por exemplo, quando o Walmart tem os teus dados, ou quando o Continente, ou a Amazon... Depende, muitos são vendidos para estudos de investigação, por exemplo, de investigação universitária ou científica. Outros são vendidos, há muitos open source, tu podes ter Big Data open source, tipo, para perceber, sei lá, coisas... Animais que têm pessoas, quantas pessoas têm animais na cidade, onde é que os levam a passear, portanto, coisas assim, que pode dar jeito para investigação ou para abrir uma empresa, abrir uma loja de cães, e são usados principalmente para incentivar o consumo. Para incentivar o consumo, para publicidade direcionada. O que, por exemplo, se tu procurares bem, uma bicicleta, há bicicletas. Nas semanas seguintes, procuras num motor de busca. Nas semanas seguintes, possivelmente não, já me aconteceu, vai-te aparecer no Facebook e numa série de plataformas anúncios de sim, são os chamados anúncios de retargeting também, que é, se tu andaste a ver bicicletas, eles fazem depois os sites e o próprio site que tu visitaste, depois vai-te aparecer em mais sítios, que é para te levar a voltar lá, como aquilo ainda está fresco na tua cabeça, para ver se compras. E isso é feito pelos sites, pode ser feito pelo Google, pode ser feito pelo Facebook. No Facebook e o Google têm 90 e tal % do mercado de anúncios web. E depois pode ser usado... Eu não acho isso mal, porque significa que a publicidade que vai aparecer pode-te interessar, não é? Em vez de estás a levar com Enlarge Your Penis, não é? Por exemplo. Mas depois é usado, acho eu não, é para profiling, não é? Para o Departamento de Defesa, para compreender melhor as pessoas e para, no futuro, se calhar, as controlar de alguma forma, não é? Saber os passos. As pessoas têm que perceber que quando a nossa data é vendida normalmente de forma anónima. Portanto, eles não sabem o que é que o Guilherme ou o Hugo esteve a fazer ontem ali. Porque eles sabem é que, em milhares de dados, os homens de barba entre os 30 e os 40 anos têm estes gostos e não sei falam de gym pelo menos uma vez. Não falamos de gym, mas têm likes nas páginas. Queres contar aquela história que me contaste antes de entrarmos aqui no estúdio do WhatsApp? Pois, o WhatsApp teve o sucesso que teve inicialmente por ser uma rede encriptada, de conversação encriptada. O que é que isso fazia? Fazia com que pudesses mandar fotos da pila e do pipi sem ninguém apanhar, basicamente. Era isso. E depois foi vendido ao Facebook.
E acho que eles disseram que os dados não iriam ser compartilhados, mas acho que era mentira. Acho que foram. E houve uma vez, mas pode ter sido uma coincidência, mas não foi só uma vez, já aconteceu outras vezes, apesar disso não queria dizer nada, mas que foi num grupo de amigos, falar-se de hemorroidas no gozo, e no minuto a seguir eu tinha um anúncio de para um creme hemorroidal no Facebook, direcionado a mim. E... Por falar em hemorroidas, desculpa este pequeno atalho, mas sabes que uma vez me disseram que as modelos utilizavam creme de hemorroidas para tirar as orelhas depois de uma noitada? Para tirar as orelhas? Não, as olheiras. Para tirar as orelhas. Modelos sem orelhas. É um nicho que... Sim, é muito bom. Mas que utilizavam para tirar as olheiras. Portanto, É possível, se calhar aquilo desinflama. Pessoas que querem experimentar em casa e fiquem cegas, eu não tenho responsabilidade. O que eu sei é que os modelos molham um tampão em vodka e enfiam no pipi. As modelos só? Acho que é mais as modelos porque não têm ingestão calórica. Okay. Tens uma bebedeira sem ingerir calorias. Acho que também no rabo também dá, acho. Atenção. Mas não façam isso porque podem morrer, porque não é filtrado pelo fígado e podem ter uma intoxicação e morrer. Não façam isso. Vamos voltar então aos riscos da privacidade nas redes sociais. Eu acho que o maior risco... Estávamos a falar de hemorroidas e... Sim. E eu queria contar também a história daqui a uns tempos eu ouvi num podcast vários casos de pessoas que tinham tido conversas e que, tal como tu, mencionaram um produto ou alguma coisa do género e que, ou seja, não estavam sequer online, estavam com os telefones a seu lado. Portanto, o que eles diziam era há a possibilidade, ou questionavam, há a possibilidade de os telefones estarem a gravar as nossas conversas, ou gravar não, mas pelo menos... Conversas áudio, não é? Conversas áudio, sim. Exatamente. E imagina, ou através de uma aplicação que já tenhas, Facebook, isto ou aquilo, que certas palavras ativem algo. Portanto, tu dizias whisky, não é? E o que lhes acontecia era que quando iam ao Facebook de repente tinham anúncios do whisky. Sim, não, isso acontece. O Messenger, se tu fizeres uma chamada através do Facebook, do Messenger, uma chamada áudio, há um scrapping de tudo o que tu estás a dizer. O que é que isso acontece? Vai transformar a tua fala em texto e vai varrer esse texto à procura de palavras-chave e transforma... Eles não guardam propriamente, também guardam, mas não é que a marca ou o que seja tenha acesso à conversa. O que aquilo acontece é que há ali a transformação da conversa em metadata, ou seja, em tags e em coisas que possam ser relevantes, que depois é utilizado para alimentar os algoritmos de machine learning. E se a chamada for feita por um fanhoso? Um fanhoso que é mais o gajo não me chama ou assim, se calhar recebes uma cena de rinomer para dizer que o nariz. Mas o algoritmo não entende o que ele está a dizer, ou eles têm um algoritmo fanhoso. Se calhar tem um algoritmo fanhoso, um fanhosês português, e depois, não sei, as máquinas percebem tudo. As máquinas percebem tudo, isso é bom. E de certeza, e eu acho que já houve esse caso, eu não tenho a certeza se era com que marca era, com que modelo, de telefones que tinham sempre o microfone ligado. Não se sabia bem porquê, não se sabia se lá estava à escuta e armazenava informação, se era por uma questão, via quem dissesse que era por uma questão de segurança, tu podias, imagina, ativar uma chamada de emergência por comando de voz. E que aquilo tinha que estar sempre à escuta, como está. Mas as pessoas hoje em dia, por exemplo, os Alexas em casa, aquilo está sempre à escuta em tua casa, claro. Aquilo ouve tudo, estás a ver? E estará certamente a gravar alguns para os servidores das Amazons e por aí. Portanto, é aquela cena do Orwell, né? Do 1984, mas que em vez de ser o governo a pôr-nos os dispositivos em casa, somos nós a comprar os dispositivos em casa e a dizer, voluntariamente, usa isto, que isto é muito bom, só porque eu posso saber o tempo só a perguntar, sem tirar o cu do sofá. Mas olha, outro dos riscos, além das grandes companhias que podem utilizar os dados, são hackers individuais. Os ácaros, muitas vezes utilizando links, URLs que tu clicas, porque eu não clico, não é? Mas alguns deles são falsos. Imagina, dizem que é uma notícia da CNN e não é da CNN. Não... Sim. E conseguem entrar no teu computador, isto é uma forma de um ignorante dizer, entrar no teu computador, não é? Eles entram lá dentro do teu computador, vem pela tomada e pronto, sacar-te passwords, uma série de coisas, não é? A questão é, somos cerca de 2 bilhões de pessoas com acesso à internet, acho eu, não é? Espera aí. Qual é o hacker que está interessado em ti? Estás a ver? Não. A única coisa é pedir-se um gajo que era dinheiro e que era as tuas passwords do banco. Mas veio um gajo rico. A probabilidade de te apanhar a ti. Isso acontece. Eu conheço. A mim já me duplicaram um cartão de crédito.
um brasileiro. Sim. Criação, aliás, duplicação de Sim. identidade também é uma coisa... Depois foi preso, eu vi a foto dele, de mugshot, e não foi preso por aí. O gajo andava a fazer esquemas a muita gente, apanhou, que ele ia estar em algum site em que ele estava à escuta a apanhar cartões de crédito. E conheço várias pessoas que isso já aconteceu, mas normalmente, primeiro os bancos protegem, têm seguros para proteger com isso. E depois dada a quantidade de compras e de coisas que acontecem na net diariamente, é muito reduzida a hipótese de seres atacado. Agora, é preciso ter cuidado, usar sites mais de confiança, usar, por exemplo, o MBNet, que fazes um cartão de crédito, só tem aquela quantia, em vez de estás a pôr o teu cartão de crédito, tem acesso à conta toda em um plafond maior. Há várias formas das pessoas ter passwords complicadas, complicadas, sem ser a mesma. Usar, por exemplo, tu sabendo o e-mail da pessoa, é muito simples saberes a morada da pessoa. Mesmo, não é através do Facebook. O Facebook tem bons algoritmos de segurança. Mas, por exemplo, se usaste para comprar, não sei, um Burger King, uma tele... Não sei, esses sites não sei se terão ou não, mas tipicamente tem uma segurança mais fraca porque não têm dados sensíveis. Mas tu, através do e-mail, as pessoas usam o mesmo e-mail para tudo. Claro. Tu entras num site desses, que a pessoa tenha feito uma encomenda, seja qual for, uma loja de roupa ali da esquina, e sabes a morada, sabes quando é que foi feita a encomenda, sabes a morada da pessoa. E essas passwords normalmente as pessoas põem à balda, ou depois usam tudo igual, e não é muito difícil. Mesmo um gajo sem grandes conhecimentos consegue chegar lá se investir algum tempo. Então um gajo que tenha muitos conhecimentos, nesses sites, para eles são manteigas, né? Se até entram na CIA. Agora... O mais chato é teres tipo uma ex-namorada. Isso é que é chato. Estás a ver? Ou uma namorada. Eu hoje pus no Twitter que era: se vocês acham que a vossa namorada é controladora, imaginem que tem uma namorada que trabalha no Facebook com acesso aos dados todos, né? E isso há, porque eu já trabalhei em sítios onde eu tinha acesso a dados que não deveria ter, né? Eu podia saber quanto dinheiro que as pessoas tinham na conta e coisas assim. E podia fazer alguma coisa com isso, nem que seja... Imagina, tu descobres alguém que tem não sei quantos milhões na conta e queres assaltar aquela pessoa ou raptar alguém para pedir um resgate. Claro. Sei lá, são informações que te põem em risco. Olha, por exemplo, outra coisa que estavas a falar disso é o stalking. Nós já falámos aqui, estás-te a expor. Predadores sexuais, por exemplo, não é? Saberem onde é que tu andas. Imagina, há pessoas que a toda a hora dizem onde estão e o que estão a fazer, não é? Tem até sempre que postam alguma coisa está lá: Zé Manel está na tasquinha do Gordo em Fernão Ferro. Não estás em casa. Então peraí que eu vou saltar a casa. Agora, acho que os riscos para já são pequenos. Eu acho que vai chegar a um ponto em que nós vamos ter um chip, vamos pôr voluntariamente um chip porque dá um desconto de 10% não sei onde, e vamos estar em todo o momento ligados à rede em termos de localização e dos gostos. Vais ter, já falámos disso, das lentes de contacto com realidade aumentada. Vais receber a publicidade diretamente nos olhos e ainda tens outro problema, que é que acontece menos vezes, mas acontece, que é chamado fama involuntária ou não desejada. Que é acontecer-te alguma coisa. Imagina, alguém põe um vídeo teu ou escreves alguma coisa no teu Facebook e de repente aquilo torna-se viral. E ficas exposto de uma maneira, não é? Ficas exposto muitas vezes ao insulto. Isso está a acontecer a toda a hora, a todo o tempo, não é? No Twitter, no Facebook. Pessoas que propriamente às vezes nem sequer estão à procura de notoriedade, mas aquilo que escreveram ou que postaram torna-se uma tempestade de merda. Se estás numa rede em que permites que as pessoas te sigam que tu não conheces, temos pena. Não estás à espera de notoriedade, mas estás um bocado, porque estás lá, não é? Estás lá. E então, se estão a incomodar com os insultos, desliga a net. Outro problema é empregadores. Sim, empregadores. A primeira coisa que eu fazia quando estava a trabalhar na empresa e eu recebia currículos e tinha também a função de os analisar e ver, era ir ver LinkedIn primeiro e depois fazer uma pesquisa e encontrava facilmente Facebook e via o Facebook. Primeiro para ver se eram gajos boas e serem logo selecionados para as entrevistas. Mas para ver a pessoa. Tu queres ver a pessoa, não é? Nem que seja para quando ela chegar já estás à espera do que vais encontrar. Não... E se eu for ao Facebook e a pessoa tiver o Facebook aberto, mas lá está, naquele trabalho, se a primeira foto de capa fosse o gajo com um copo na mão, num copo de whisky, era diferente, era tipo, olha, este gajo é divertido, fixe, é bom, não é um nerd daqueles que não fala com ninguém. Agora, se a primeira foto de capa for de tronco nu e óculos escuros,
Estás a ver? Já, se calhar, eu vou pensar, olha, este gajo é um bimbo. Ou se a primeira foto de capa for E há muitas- o logo do teu clube de futebol, Sim, também. já Sim. se calhar vou achar que és um bocado bimbo. Seja que clube for. E se for então da claque do teu clube de futebol, pior ainda. Sim, É. sim. E se for uma gaja de biquíni, vou chamar bem a entrevista. Mas tens outra coisa, que Mas é, é já as estás opiniões, desempregado. é as já, opiniões, pronto, já sim. estás empregado, trabalhas naquela empresa e de repente dizes alguma coisa no Facebook. Sim, eu tinha algum... Ou no Twitter. Eu vivia um bocadinho com isso, até porque eu sabia que os meus chefes e colegas seguiam o que eu escrevia. E se eu desse uma opinião, aquelas coisas que tocam mais tipo estouradas e religiões e não sei o que, de alguém ficar um bocadinho melindrado. E tenho a certeza que aconteceu. E aconteceu uma vez com uma rapariga que era muito aficionada de touradas, e eu falei disso e eu andava-me com ela, tínhamos essa divergência. Mas há ali uma coisa tipo, está-me a atacar aqui uma coisa que pela qual eu tenho uma opinião forte. Mas as pessoas sabiam que aquilo fazia parte, não é? E conheciam-me, então nunca houve assim nenhum caso mau, mas já aconteceu. Se tu fazes um comentário racista e o teu chefe vê, se calhar deves ser despedido. Mesmo que seja na tua vida pessoal. Eu como empregador, eu não quero ter gente racista na minha empresa. Sabes que aconteceu na África do Sul pela primeira vez? Uma mulher foi presa por racismo. Era branca, não é? Não era. Normalmente é mais comum. Mas e então o que é que aconteceu? Ela estava parada na estrada, chegaram 2 polícias negros e ela utilizou. Eu vi isto no Trevor Noah, que ele é sul-africano, o apresentador do Daily Show. E ele contava que assim que eles chegaram, ela começou a utilizar uma palavra que é kafa, que ele explica que de certa maneira é pior do que nigger, porque nem sequer foi apropriada pelos negros. Portanto foi tipo, ninguém diz isto, sabes? E disse essa palavra 48 vezes. Ok. Se é para dizer uma, é para dizer. 48 vezes. E então vai levar 2 anos de prisão. E são despedidas. E claro que aqui isto é um tema muito complexo, não é? Eu também acho que não deve ser presa. Se ela fosse política sim. e tivesse a fazer um comício e usar essa palavra como instigação ao ódio e à discriminação, acho que sim. Acho que aí deve ser a lei da liberdade de expressão prevê esse limite do incentivo ao ódio e à discriminação. Tu, na tua vida pessoal, podes ser racista e podes dizer que és racista e isso não deve dar nunca prisão. A coisa que consta do imagino que consta do Código Penal. Uma das coisas que consta do Código Penal será difamação. Tu podes, não é? Podes insulto à pessoa. Eu acho que não insulto. Mas tu podes insultar à vontade. Só andávamos todos a processar no trânsito. Claro. Se for difamação, sim, espalhar boatos mas e o coisas Trevor Noah mentirosas. dizia uma coisa, claro que nós estamos aqui a falar, não sabemos o que é haver num país com apartheid. Claro, não é? é totalmente diferente. E ele disse que uma das coisas incríveis da transição foi que não houve vingança, ou seja, claro que há sempre problemas raciais, mas não houve, olha, brancos, deem cá as vossas terras, deem cá as vossas quintas. Tentou-se que não houvesse esse espírito de... Mas houve uma limpezazinha. Houve muitos homicídios e muitas coisas. Sim, claro. Muitas pilhagens. Mas que ninguém foi condenado, tipo, ninguém do apartheid foi para a prisão. Percebes? Sim. Ninguém foi. Mas pronto, é um caso interessante. Talvez um dia com mais tempo falemos disso. Mas eu acho que isso vai chegar. O problema é quando tu colocas uma palavra proibida, abres a porta a que não sei quantas palavras sejam proibidas, não é? Claro. Porque se essa é proibida, se calhar depois o outro, olha, coxo. Eu não gosto de me chamar coxo. Não gosto de me chamar coxo. Gosto que se refiram a mim como pessoa de perna mais curta que a outra. E se não for assim, quero preso. E qual é que é a tua legitimidade para medir a ofensa e o insulto, a subjetividade, não é? O Estado não é ninguém para dizer que aquela pessoa está mais ofendida que a outra, ou tem mais direito de estar ofendida do que a outra. E então abres uma porta, isso na internet vê-se isso, com a censura, com a possibilidade das pessoas reportarem e censurarem e apagarem-se páginas e seja o que for. E isso é o policiamento, não é? Das redes. Aí não é tanto a privacidade, mas pronto. Mas moral da história, vocês põem na net, qualquer pessoa pode ver. Já houve pessoas aí dizer mal dos chefes para a net?
Epá, é normal, até podes ter a maior razão do mundo, mas se o teu chefe é assim Sim. tão normal, se calhar até te fez um favor em te despedir a seguir. Exatamente. E vais procurar um sítio onde te valorizem mais. Agora, as pessoas não podem ficar muito ofendidas com isso. Está lá, está lá. Olha, mudamos de assunto então. Ou queres dizer mais alguma coisa sobre a privacidade? Não sei, pá, não sei. Acho que não quer dizer mais nada. Não. É só, acho que é uma... Eu detesto ver pessoas a falar, a insurgirem-se e depois ficarem na mesma. Isso é o que eu mais detesto. Vou sair do Facebook. Depois continuo. Ou vou sair do Facebook, vou para o Instagram. Eu vou para o Twitter. É tudo igual, é tudo a mesma coisa. E tem todos o mesmo dono, não é? Ainda por O cima. Twitter não, mas o Instagram Sim. e o WhatsApp WhatsApp, têm. E depois, eu não sei, eles conhecem-se todos e trabalham todos Sim. e devem partilhar bases de dados de certeza absoluta. Estou a imaginá-los, como são nerds, em vez de fazerem grandes orgias como os imperadores romanos e decadência, levam... eu agora ia dizer disquetes. Era lindo disquetes, Yeah. imagina. Tipo, juntam-se todos e trouxe-te aqui uma data. Uma big data. Estou todo... Como é que é a tua data? É big, Sim, e depois é trocam data entre É, eles. Não é? sim. Tenho aqui data de 1 milhão de pessoas. Aqueles, olha que as festas no Silicon Valley são vivendões com cheio de prostitutas e drogas. E drogas, é. São rockstars esses gajos agora. É assim. A recuperar o tempo da virgindade perdido até aos 21 anos. Muito bem, passamos para o tema seguinte. Algo que levou o Guilherme Duarte esta semana a pensar e escrever sobre o assunto, que é, vai abrir uma escola. Curso Sim. de exorcismo. Talvez seja bom então aqui metermos o nosso jingle de... Sim, a palavra do Senhor. Morre, diabo! Quero que você se foda, seu filho de uma p... Coisas que nos fazem comichão. Parece que a Associação Internacional de Exorcistas é verdade? Sim. Começa por aí que isso era uma boa maneira de começar um show de stand-up. Só a primeira piada. Sim. Sabia que existe a Associação Internacional de Exorcistas, que é apoiada pelo Vaticano. Isso é que me... Porque eu pensava que o Vaticano já se tinha distanciado um bocadinho disso. Quando o Papa Francisco disse que o inferno não existia, cenas assim, e que estava um bocadinho mais modernizada. Mas parece que há uma Associação Internacional de Exorcistas. O curso custa 300 euros, não é? 300 euros, são 5 dias e promete ensinar sacerdotes ou leigos a fazer exorcismo ou a oração de libertação. Exorcismo é para os sacerdotes só. Sim. Oração de libertação qualquer pessoa pode fazer, porque consiste em invocar os anjinhos e a Virgem Maria para que intercedam junto de Deus, uma cunha, e libertem o corpo possuído. Só em Itália o número de possuídos triplicou. E existem 500 mil casos de possessão demoníaca por ano. Isto parece... Pá, parece a gozar. Sim. Parece a gozar. Eu não percebo, pá. Não percebo como é que... E lá está, como é que... Repara, 500 mil pessoas possuídas pelo demónio só em Itália, e a Igreja, em vez de fazer um open day de exorcismo, onde ensina as pessoas de forma gratuita a expulsarem o demónio, cobra 300 paus. Logo aí, né? Cheiraste turro. Eu também gosto imenso de toda a burocracia envolvida, que é a Igreja tem uma empresa que trabalha para ela, que cobra, e que se não és da Igreja, então não podes ter o curso Gold, não é? Não podes fazer. E ainda estás dependente de a tua oração chegar a um anjo ou a Nossa Senhora, que vai então interceder por ti. Sim. A burocracia eclesiástica para os leigos é complicada, já viste? E ainda tens de pagar 300 euros. Pá, 300 euros dava pelo menos uma vez, tinhas que ter acesso a Deus. Pelo menos uma vez. Sim, mas eu nem acho muito caro, porque eu acredito depois que consigas cobrar bem por o exorcismo, não é? Porque é uma altura que as pessoas pagam... Então há 500 mil agora, 500 mil. E não é só tudo. Não vai, se estiveres possuído pelo demónio e o padre te pedir 1000 euros, tu não vais negociar, tu toma lá os 1000 euros e tira-me o demónio do corpo. Já estou cansado. É verdade. Primeiro devia constituir crime. É logo a primeira. Tu dizes às pessoas que estão possuídas pelo demónio e não esquizofrénicas ou bipolares ou o que seja. E isto admitindo que há muitos casos inexplicáveis à luz da ciência da medicina, que não se sabe que tipo de doença é aquilo. Essa é a questão. O facto de um fenómeno que não é entendível e explicado pela ciência não faz dele um fenómeno religioso. Sim. Até porque, se tu reparares, sempre que existe um fenómeno deste, seja um milagre, seja um corpo possuído por demónio, as pessoas associam isso à sua religião. Ninguém diz aqui em Celurico de Basto, se alguém tiver possuído, diz:
isto é o coronelzinho, são as almas da Cientologia que ficaram cá presas na explosão nuclear. É o diabo da religião de Papua Nova Guiné. Exatamente. Está aqui. Isto é Zeus que está zangado. E era uma questão que eu punha lá, que era o exorcismo católico expulsa todo o tipo de espíritos. Se o espírito for muçulmano, o espírito maligno, funciona? Não é? E se a pessoa possuída for surda? Vai ouvir as rezas e as preces do sacerdote? Mas o espírito não é surdo. Mas será que houve? Será que uma pessoa possuída pelo demónio que é surda passa a ouvir? Então se calhar mais vale continuar. Ou será que há exorcistas que são especialistas em linguagem gestual? Pode ser também. Mas depois o diabo pode fechar os olhos e diz, não vou ver. Não vou ver. Não é? Epá, e é tudo tão ridículo. Mas isto vai... À luz de um pensamento racional que é estranho. Eu acredito... Epá, lá está. Mas isto vai desembocar num tema que nós já falámos aqui vezes e vezes sem conta, que é o desejo que o ser humano tem de ser enganado. Ou seja, o self-deception. Porque é o que estás a dizer? Ou seja, não é muito difícil tu olhares para este esquema, dizeres isto. Não é preciso seres uma pessoa inteligente, seres mais esperto que os outros todos para dizeres isto aqui cheiraste burro. E nem todas essas pessoas estão desesperadas, porque uma coisa é tu seres um pai que moras, não sei, numa aldeia não sei onde, e que a tua filha de repente começa a ter ataques epiléticos, não sabes o que é, e vais ao padre em desespero de causa. Mas há muitas pessoas metidas nisto que é só estupidez. Sim. E meter o dinheirinho ao bolso, não é? E depois é uma questão, em 500 mil casos por ano, não há um vídeo de uma gaja a rodar o pescoço todo e a atrapar paredes, a fazer a ponte, não é? É que eu se visse à minha frente, é que nem é assim tão difícil de provar isto, não é? Eu se visse à minha frente uma gaja a rodar o pescoço 360 graus, como no filme, a vomitarem, já vi muitas vezes na noite e não estavam possuídas pelo Jack Daniels, e a fazer a ponte e a atrapar paredes, e com a cara deformada, aquilo que nós vimos no filme. Se eu visse isso à minha frente, eu dizia, realmente... E objetos a voar e não sei o quê. Sim, está aqui qualquer coisa que à partida nós não conhecemos e dizia, olha, não digo que seja o diabo a possuí-la, mas acredito nessa possibilidade. Pondero que essa possibilidade seja verdadeira. E a questão é que, não há, não é? Há alguns casos inexplicáveis de doença e de coisas, mas... mais facilmente são explicados por algum fenómeno cerebral, ou algum fenómeno até, sei lá, de telecinese, que já foi comprovado em laboratório, não naquela escala, né, de atirar assim objetos, mas manipulação de campos magnéticos e não sei o quê, e do que ser o diabo a entrar, né, na pessoa. O diabo, Belzebu, capeta, Mafarrico, tantos nomes, Mefistófeles. E então, custa-me que as pessoas acreditem nisso. Custa-me. Tenho pena. Mas é um sentimento, é o que eu tenho, é pena. Depois passa de pena para burros de merda. Burros de merda, olha, querem ser uma chulados. Intermitência. Burros de merda, tenho pena. Burros de merda, tenho pena. É porque... Mas pronto, ainda mais pena tenho de quem se vê obrigado a recorrer a essa situação. Se quem não tem ajuda médica adequada, como toda a gente deveria ter, e tem que ir ao padre. Porque... por norma, tem que ir ao padre. Uma expressão que durante décadas, se não mesmo séculos, assustou crianças em todo o mundo. Bernardo, tem que ir ao padre. Tem que ir ao padre. E se calhar, olha, muitos casos da possessão demoníaca são crianças que foram violadas pelo padre e ficaram malucas. É isso. E estão a vomitar ainda de nojo. E como todos nós sabemos, o sêmen dos padres tem a semente do diabo nela. Aliás, um padre que fode uma criancinha é o diabo na terra, não é? É a incorporação do diabo. Portanto, mas são só 10% dos padres também, não vamos estar aqui já falámos disso, são só 10%. Nós não vamos nunca mais repetir isto em nenhum, nunca mais vos vamos lembrar que são só 10% dos padres que gostam de criancinhas. Sim, então, só 10%. Os outros, pronto. Já viste. Andaram os comunistas anos e anos a ser acusados de comerem criancinhas. A Igreja Católica a dizer estes comunistas, e no fundo quem comia criancinhas. Por isso é que eles não gostavam dos outros, porque estavam a comer as minhas criancinhas. Não. Eu é que como as criancinhas, não vocês. Mas pronto, olha, não tenho mais a dizer. Seguimos para a próxima rúbrica. Temos uma nova rúbrica, Guilherme. E que não tem jingle, portanto vamos ter que improvisar o jingle. Eu vou dizer o nome da rúbrica e tu em seguida fazes várias interjeições de espanto, de perplexidade. Estás pronto? A rúbrica chama-se Isto é Incrível! Caraca, até estourou. O quê? Não posso, não acredito. O espanto.
Vamos a isso. Estourei o microfone. Sim, estourou ali. E o que é que vai acontecer aos ouvidos dos ouvintes? Não, fica só distorcido ali, um bocadinho naquela parte. Então vou dizer outra vez. Isto é incrível. Não posso. E hoje trazemos... Isto porquê? Porque nós somos umas pegas que vos queremos agradar e sabemos como as histórias insólitas... Aliás, este programa tem sido marcado por histórias insólitas. Mas como as histórias estranhas são cativantes para a mente humana. E sabes porquê que dizemos gêmeos siameses? Não sei. Para mim, eu penso logo nos gatos chineses. E depois penso, os gatos chineses não vêm colados. Mas há uma ligação. Há uma ligação com os gatos? Só no sentido de siameses, porque siameses são pessoas que são de Sião, que neste momento é a Tailândia. Ok, sim. E então, esses gatos são dessa zona, não é? Que era uma zona que pertenceu à China, se não estou enganado, antes de se tornar independente. E estes foram os primeiros gêmeos, estes gêmeos siameses, chamados Sheng e Yang. Bom nome para gêmeos chineses. Sheng e Yang. É que se fosse o Sheng e o Flingens, não combinava. Não dava. O Sheng e o Rogério. O Rogério, sim. Eram dois gêmeos nascidos em Sião em 1811 e, curiosamente, eles eram filhos de um chinês e de uma mulher que era metade chinesa, metade siamesa. E no bairro onde nasceram eram conhecidos pelos gêmeos chineses, não pelos gêmeos siameses. Vê lá. E onde é que eles estavam ligados? Estavam ligados por uma zona lateral perto da barriga. Partilhavam o fígado. É melhor. É? Pois é melhor porque a cabeça é horrível. Sim. Pila, esquece. Estás ligado pela pila. Pés também, deve ser uma confusão. Já jogaste aqueles jogos em que te prendem o pé um ao outro e tens que andar. Barriga. Mas só tinham um fígado. Acho que só tinham um fígado, exatamente. Ou partilhavam um fígado. Será que estavam sempre os dois bêbados de forma igual? Pois. Não, mas eles não partilhavam o sistema sanguíneo. Portanto, provavelmente, porque eu li essas coisas, provavelmente eles tinham um fígado em que, imagina que se calhar tinha dois sistemas sanguíneos no mesmo fígado. Imagina que era um fígado. Mas se um bebesse, o outro ficava bêbado também. Não, porque eles não partilhavam o mesmo sistema sanguíneo. Então, mas partilhava, vai ao fígado e depois não vai. Se calhar não ia ao outro, percebes? É ao fígado e... Ok, está bem. Eu adoro, os nossos conhecimentos de anatomia são brilhantes. E então, eles com 17 anos foram levados para os Estados Unidos por dois empresários que lhes prometeram a fortuna. No circo, não? Claro. Um freak show, naqueles freak shows, sabes? Mulher com barba, anões, anões disparados de canhões, que é um clássico. Anões disparados de canhões. Um bom título para um livro. Não achas? O canhão que disparava anões. Ok. O anão disparado pelo canhão. Isso. Foram escravizados no circo. Durante anos, não recebiam praticamente dinheiro nenhum. Eles os relatos dizem que eles eram bastante inteligentes e com algum sentido de humor. Aliás, há uma história que conta que quando eles faziam um número, além de se apresentarem, faziam cambalhotas e flic-flac juntos e contavam piadas. E dizem que uma vez viram um tipo zarolho no público e disseram, por favor, este senhor não nos consegue ver aos dois, devolvam-lhe metade da entrada. Conseguiram em algum momento comprar a sua liberdade, ou sair de lá, tornaram-se empresários, proprietários de terras, e agora vê lá o que é estranho. Donos de escravos. Eles que tinham sido escravizados. Vê lá, tornaram-se donos de escravos. O Sheng e o Yang casaram-se com duas irmãs, tornaram-se ricos, tiveram 21 filhos. Caraca. Os dois. Quando pinava um, tinha que pinar o outro. E agora aqui E agora aqui várias cenas que são intrigantes, que é, uma, eles combateram na Guerra Civil e pelo Exército Confederado do Sul. Sim. Sendo que eles eram tinham sido escravos. E não eram americanos, não é? Sim, não eram americanos. E lutaram pelo Exército Confederado. Se calhar os únicos que quiseram também, não é? E agora, o que é que tu achas que eles faziam? É assim, eu se tivesse um irmão siamês, por exemplo, na altura em que era espadas e escudos, dava jeito. Um tinha o escudo, o outro tinha a espada. Ou tinhas o arco e flecha e espada. Claro. Dava bem da jeito. Tipo uma personagem de jogo de computador, aqueles dois em um. Aqueles com quatro mãos, estás a ver? Do final do Mortal Kombat. E, portanto, dava jeito. Agora, no terreno, mais difícil, porque deves correr mais devagar, de certeza, e és um alvo maior. E não só... É bom para se matam o teu irmão,
tu tens que andar com o corpo a arrastar, estás a ver? Não dá para deixares ali, tu tens que ir ali e continuas um soldado. É bom para uma dupla de snipers que trabalham sempre em dois. O que vê e o que dispara. Também pode ser. Agora, se matam o teu irmão, também tens a vantagem de teres um escudo humano. Metes à tua frente e andas ali com um escudo humano, com uma espécie de colete à prova de balas feito de verdade, ti, de ti, exatamente. do teu irmão. Por falar em morte, e tens que ir com mota com sidecar sempre. Não, agora uma coisa que era há bocado estavas a falar do sexo. Sabes como é que eles faziam? Quando eles se casaram com estas duas irmãs, pensaram pela primeira vez fazer uma cirurgia e foram elas que disseram não. É muito arriscado. Aí devia ser muito arriscado, não é? Nessa altura. Aliás, naquela altura, eu não sei se a anestesia já tinha sido inventada. Não sei. A anestesia acho que foi inventada, começou-se a utilizar a anestesia. Uma das primeiras anestesias foi cocaína, se não estou enganado, no final do século XIX. Portanto, foi depois disso. Um gajo que era o Halston, acho que era o Halston, que era... E antibióticos, não sei se já havia penicilina, não sei. Também. Portanto, elas pediram para eles não serem operados. Então o que eles faziam era, eles viviam em casas praticamente contíguas e passavam 3 dias em casa de cada um. Ok. E nesses 3 dias o outro como que se anulava, ou seja, eles tinham uma espécie de, ou diziam eles, mas acredito que sim, porque há uma história de outras gêmeas siamesas que faziam a mesma coisa, que é quando o outro estava a ter sexo, eles ou liam ou entravam numa espécie de transe meditativo. Fechavam os olhos, entravam em silêncio e estavam um pouco ilhados. Custa-te a acreditar. Não, eu percebo, mas acho que é perder uma oportunidade, não é? Pá, já que está ali, eles deviam andar os 4. Faziam sexo ao mesmo tempo, 2 com 2, 2 com 1. Pá, não é? Acho que era melhor. Porque é o que é. Mas depois tinha uma coisa engraçada, que além da questão sexual, havia uma questão de identidade, que era quando um estava na casa do outro, tinha que fazer o que o outro queria. Pois. Então já viste, tu 3 dias por semana, de certa maneira, anulavas as tuas vontades e a tua identidade. Eras um passageiro só, não é? Estavas no lugar de passageiro. Eu agora quero ver o preço certo. Mas eu não, agora eu quero ver o preço certo. É estranho. Pá, olha, mas o ser humano adapta-se, não é? Adapta-se à maior diversidade. Nós, se pensarmos nisso, era horrível, não é? Agora acordares assim, mas para eles também é a única realidade que conheceram, não é? Desde miúdos. Olha, mas tem sempre companhia. O pior é quando um morre. É isso que ia contar. Pois. O outro vai apanhar gangrena e morre também. Um deles teve um AVC e o outro esteve vivo algumas horas ainda, mas viu o irmão morrer. Teve um corpo morto ao lado dele. E ainda chamaram um médico que ia tentar fazer uma operação de urgência, mas o médico não chegou a tempo. E ele descobriu que ia morrer. E o outro morreu logo? O outro morreu, não sei se morreu logo, mas acho que teve um AVC. Acho que teve algumas horas em agonia, que também deve ser estranho. Não, mas o outro... Não, o outro demorou algumas horas para morrer, mas sabia que ia morrer. Mas porquê que morreu? Por acaso não sei. Mas devia morrer porque... Porquê? Em muitas horas sim, porque aquilo começa a apodrecer, não é? E envenena-te o organismo. Mas seria em mais tempo, não é? Assim, se calhar o fígado parou. O fígado era partilhado, deixou de ter irrigação do outro lado, começou a ficar fraco, entrou em falência e morreu. O Dr. G agora in the house. Dr. Sim, G sabe tudo. E pronto, olha. Mas olha, antes disso, se calhar é melhor. Olha que tens ali um cadáver. Tens que viver com o cadáver do teu irmão 3 ou 4 dias. Ele a decompor-se. Sim. Credo. Chatice. Matavas-te. Sabias que ia morrer, mas valia mataste. Por outro lado, podes-lhe enfiar o dedo no cu e fazer-lhe bué felices. Já que eles tinham tanto sentido de humor. Olha, mais uma rúbrica. Hoje estamos no dia das rúbricas. Mais uma. Que também não tem jingle ainda. Sim. Que é a vida animal. Está feito o jingle. Porque nós gostamos muito de animais. Eu e tu temos uma certa... Não temos um apreço pela vida animal. Sim. Nós gostamos de... Não só vídeos de gatos e cãezinhos. É um mundo que nos fascina. É um mundo bonito, sim. Eu gosto muito de ver o BBC Vida Selvagem. E uma questão que intriga a humanidade, estou certo. Porquê é que nós não usamos zebras como usamos cavalos, ou mulas, ou burros? Porquê, Guilherme? Ou gazelas, ou qualquer outro animal, não é? Tá bem, mas há uma semelhança com a zebra, não é? Sim. Eu diria que eles vêm todos do
do mesmo antepassado. E Sim. diria que o cavalo são zebras, isso estou eu a dizer, que foram montadas e que perderam as riscas, porque ficaram tristes. Não, deixaram de ter necessidade de se camuflar e foram selecionadas. Mas, assim, o antepassado que eles têm em comum é muito lá atrás. Muito lá. Os cavalos selvagens que foram domesticados. Não é? Então Mas... eu digo porquê. Mas em primeiro lugar também com o autóctone da espécie, não é? Repara numa coisa, tu tens milhões de espécies, milhões. E no entanto, basicamente tens as domesticadas, completamente domesticadas, são realmente domesticadas, não chegam a... Tens as domésticas, que são o cão e o gato, mas aquelas que... E depois tens a galinha também, não é? Mas aquelas que realmente tiveram grande importância no progresso da humanidade foram 5. O cavalo, a cabra, a vaca, a ovelha e o porco. E uma das provas disso é que, enquanto na Europa havia cavalos, vacas, porcos, na América não havia nenhum destes. E como tal, questões como trabalhar o solo, questões como dieta, os europeus nesse aspecto estavam mais adiante porque tinham estes recursos. Tu teres um cavalo para trabalhar o campo, ou um boi, não é? Sim. Ou poderes matar um boi, porque por exemplo é muito mais fácil ter um boi domesticado do que teres que andar a caçar bisontes nas pradarias da América do Norte, não é? Com pedras. O único animal que na América do Sul foi domesticado e que tinha alguma utilização era o lama. Por causa da lã. E cospe. É? E cospe. Não é igual. Lubrifica. Não é igual. Não é igual. Desculpa. Fiquei a pensar nessa imagem. Então, o que é que acontece? Que muitas espécies não têm os mesmos... as mesmas idiosincrasias destas espécies para serem domesticadas. Sim. Uma delas é a zebra. Há vídeos, eu fui ver, há vídeos de pessoas a montar zebras em casa. Sim. Mas como espécie não se conseguiu domesticá-la por 2 razões. Uma, porque acho que são muito agressivas. Não. São mesmo bastante agressivas. Uma zebra pode matar um leão ao coice. Sim. Mordem freneticamente. Mordem imenso. E quando mordem não largam. Isso é que é pior. Já que os pastores não usam. Entram em pânico facilmente. Enquanto uma vaca e um cavalo, um cavalo treinado, então, não é? Às vezes há barulhos e tal. Eu gosto especialmente da parte de mordem e não largam. Estás a bocejar. Tive uma namorada assim. Não. Já estava a bocejar, esta história está interessante. Não dormi pouco. E depois as costas delas, não, ao contrário de certas cadeiras, não são ergonómicas. As costas delas, possivelmente, se carregassem carga, não o aguentariam. Pronto. E dito isto, vocês que estavam a pensar comprar uma zebra para cavalgar este verão, lamento, mas não pode ser. Mas é mais fixe, tu destacavas-te, não é? Imagina, estás na tua quinta, toda a gente tem cavalos e tu apareces com uma zebra. E montar leões. Isso é que era, teres um leão. Eu, por falar nisso, não tem muito a ver, mas que era... há um movimento que quer que os predadores, ou seja, há um movimento vegan, radical, penso que seja pequeno, não sei, vi isso num site, já não sei quem é que partilhou, e que quer acabar com todo o sofrimento animal do mundo, ou seja, para além de investigação nos animais, os homens comerem carne, a espécie humana comer carne, querem que os predadores querem interferir na natureza ao ponto de eliminar todo o tipo de predação, para que mais nenhum animal sofra. Como é que eles querem fazer isto? Ensinando os predadores a comer brócolos. Sim. Ou... Mas são eles, eu quero que sejam eles ainda a ensinar. Sim. Entrar na jaula e dizer, olha tigre, está aqui um brócolozinho. Ou havendo um phase out da predação que eu, pelo que eu li, passava por eliminar os predadores. Matá-los. Então, mas isso estás a fazer sofrer os outros animais? Não, era sem sofrimento, que os iam matar, e era só uma vez, ficavam todos mortos e depois já não sofria mais ninguém. Portanto, olhando para o infinito, haveria menos sofrimento, não é? Eu aceito sim, se forem eles mais uma vez a fazer, e no caso da caça ao leão, ao urso, que seja feito com camaroeiro. Não podem ir com pistolas de dardos, têm que apanhá-los com camaroeiro. Eu besuntado. Sabes o que é isso? Isso é de um egocentrismo e de uma falta de noção assustadora. Ou seja, essas pessoas acham que essas suas ideias
são mais importantes e mais válidas do que 4 mil milhões de anos de vida na Terra. Sim. E que é a ordem natural das coisas. E claro que faz. E que dizem que se tu vires, imagina um leão a apanhar uma gazela e não interferes para salvar a gazela, que tu estás a cometer homicídio, percebes, da espécie. Portanto, todos aqueles comentários da vida animal, sem perceberem que se fizeres intercederes para salvar a gazela, podes estar a matar o leão. Porque não tem nada para comer, nem ele nem as crias, e morre. Ou podes morrer tu. Leão, peraí. Agora, claro que Vamos conversar. Vamos conversar. Faz impressão, alguma impressão. Apesar de ser muito bonita, a caçada de uma chita a correr atrás de uma gazela também mete impressão de ver ali gajo a morder e a morrer a gazela. Mas é o que é. Mas como é que fazem? Os leões também são mortos por outros animais. São mortos por hipopótamos, são mortos por elefantes, são mortos por zebras. Mas aí é porque existe predador. É uma defesa do hipopótamo, percebes? O problema é dos predadores. Eu sou, por exemplo, a favor que as pessoas que têm esta opinião também haja uma extinção nessas pessoas. É a minha opinião, é agarrar nestas pessoas. Isso é bem visto. É agarrar estas pessoas e... Ou então não, tenho uma ideia que é... Porque há aqui duas forças em oposição, não é? A dos animais, dos predadores e a destes tipos. Como tal, para ver qual é que é... Os leões querem sobreviver, não querem ser mortos. Tal como eles querem... Tal como esses veganos querem ir avante com as suas ideias. Portanto, para ver quem vence, fechamos os predadores e os veganos numa arena de luta. E quem ganhar, sobrevém a ideia deles. Sim, portanto, colocamos um vegan com um leão, um vegan com um tigre, e depois vamos ver quem é que no final ganha. Epá, o vegan pode ganhar ao leão por cansaço. Não é? Que é tipo, vais comer carne, isso é cadáver. E o leão, foda-se. Como antes, essa bolachinha que não tem glúten. Sim, e dá um tiro na cabeça o leão só para não ouvir. Agora, mas se fosse possível fazer isto sem matar ninguém, ou seja, imagina, tinhas uma alteração genética, que conseguias introduzir uma alteração genética em todos os predadores, que eles acordavam a dizer assim, apetece-me brócolos, e nunca mais caçavam animais vivos. Do ponto de vista filosófico, eu percebo que era, ok, não há sofrimento animal, mas ia haver merda, não é? Porque as espécies controlam-se. Ia haver sobrepopulação de coelhos. Que iam dar cabo das culturas de cenas. E depois que também, as aranhas também deixavam comer insetos. Tinhas pragas de insetos que não era impossível. Depois tinhas que as controlar de outra forma. Não, mas isso já há exemplos disso em vários sítios do mundo, em que espécies não autóctones de repente entraram num lago ou num rio e mataram toda a outra. Portanto, tentar substituir... a ordem da natureza que foi construída e desenvolvida ao longo de milhões de anos, num equilíbrio que até agora resultou nisto, que não é nada mau. Viver aqui no planeta Terra é melhor do que viver em Saturno, acho eu. À partida, sim. À partida será. Acho que lá faz um bocado de frio. Sim. Mas agora está aqui a lembrar... É uma presunção enorme, percebe? Mas está aqui que era... E se tu tens uma cobra e tens que a alimentar com ratos vivos, como muita gente tem? Isso já é um bocado, não é? Mas com a de estimação não alimentam com aqueles ratinhos congelados que compram Há muitos vídeos na net, pessoal a pôr ratos vivos, porque curte. Tens uma cobra, já és um tipo especial de pessoa, não é? Eu conheço pessoal que tem e que são pessoas normais, mas por norma desconfio. Se tens uma cobra ou se tens uma tarântula, vou desconfiar um bocadinho da tua sanidade mental. E dás ratos vivos, ou piranhas. Eu conheci um gajo que tinha piranhas e que lhes dava ratos vivos. E já entra ali... Tens qualquer coisa de psicopata, tu, não é? Tens qualquer coisa de psicopata. Tens. É que ainda por cima piranhas, então... implica afogamento e... Nem dá tempo. Não dá tempo a afogar. A piranha só que vai tirando bocados e o rato ainda está vivo. É banjante, já vi. Mas a piranha era a única que eu teria, porque eu sei que ela não ia sair do aquário. A tarântula, tu olhas para lá, tu esqueces daquilo aberto, olhas para lá, a tarântula não está lá, bom, vou pôr a casa à venda e vou-me embora. Quer dizer, os vizinhos da minha namorada lá na terra tinham... As tarântulas não são venenosas, pois não? É um mito ou é... É um veneno que à partida não te mata, mas dói. Mas aquelas pernas com pelinhos... Só vês aquilo... Imagina, sentires à meia da noite uma coisinha na perna, vês uma tarântula e eu borrava-me todo. Há uma tarântula que é a tarântula... Há uma arântula. Uma aranha com tarântula. Sim. Uma aranha na Austrália que mata montes de gente, mas não é venenosa, mas que esconde-se normalmente nos carros e cai para o colo das pessoas e as pessoas têm acidentes com aquilo e morrem. Boa da gente morre por causa dessa aranha.
Uma aranha bué da grande, tipo, tamanho da minha mão. Yeah. E é isso. É isso. Já estamos 1h08. Com aranhas nos despedimos. Para a semana a mais. Sim. Não sei se tens alguma mensagem que queiras partilhar. Nós queríamos fazer uma sessão dedicada a perguntas dos ouvintes. Portanto, deixem nos comentários ou no YouTube ou no SoundCloud ou mandem para sembarbasnalingua@gmail.com as vossas perguntas. A ideia era não ser tanto temas, ser perguntas de mais resposta rápida. E para fazermos assim uma série. Perguntem-nos o que nos quiserem. Sim, quiserem. Sobre cenas ou sobre nós. Pá, qualquer coisa. Nós vamos tentar descobrir. Vamos tentar falar disso. Por exemplo, porque é que já não se joga ao Berlinde? Por exemplo, porquê? Não é? Porquê? Não sei se nos fala, ainda se joga. Passou a estar na moda as bolas chinesas. São berlindes presos por uma cordinha, não é? Exatamente. E deve ser hoje em dia, se calhar as crianças não podem ter berlindes porque engolem. Não é? E podem fazer mal. Quando era puto, metia berlindes no nariz. Às vezes. Também acho que cheio a pôr, sim. E depois fazia assim fungada. Olha, até te saiu nhanha agora. Havia quem pusesse os abafas, não no nariz. Bolas chinesas. Bolas chinesas. Nós chamavam ainda bolas chinesas. Só que a bola chinesa tem aquela segurança do cordel, não é? Podes puxar, metes o berlinde. É um risco. Conheço médico, montes de histórias. Eu também. Que aparece, tenho uma amiga médica no Brasil que contou-me cenas. Que aparece no hospital com cenas mais incríveis. E depois a história é sempre: sentei-me, não vi que a garrafa estava lá e enfiei a garrafa, fiquei a garrafa presa no cu. Eu ouvi uma que estava a descascar cenouras na cozinha e a cenoura caiu e eu também caí em cima da cenoura. Muito bom. Outra coisa que nós tínhamos pensado já falámos isso uma vez, mas não falamos, que era termos um convidado aqui que seja um ouvinte. Também mas temos que pensar numa forma de... Fazíamos tipo um sorteio. Se isto só houver interesse, digam nos comentários. Depois para um ouvinte que chega aqui e que não é interessante e fica envergonhado e não fala. É achincalhado. É achincalhado, é uma coisa. Fazemos uma... Acho que pode ser giro. Mas vejam, se houver interesse da vossa parte, deixem nos comentários e depois faríamos um sorteio e uma coisa assim. Mas tem que ter uma história para contar. Não é tipo, tem que dizer, quero falar disto. Pronto. Olha, e contem-nos também em que momentos é que ouvem o podcast. Seria interessante. Para nós recolhermos a nossa Big Data, já que não podemos vasculhar o vosso Facebook. Digam-nos em que situação é que ouvem o podcast. Deixem também o número de cartão de crédito e o NIB. Se bem que o NIB só dá para vos fazer não, dá, mas dá para fazer o débito direto. E se tiverem joias... venham trazer aqui à Rádio Zero no técnico. É verdade, ainda estamos aqui à espera que haja aqui um brinde qualquer, não é? Que a gente chegue cá e esteja cá uma garrafa de vinho. Um bolo rei, um presunto, uma coisa qualquer. Não é? De vinho. E um dia vamos fazer um programa também bêbados. Eu acho que deveríamos fazer isso. Sim. Fazíamos um programa de... Até se fizéssemos programa com várias drogas. Isso já não faço. Já não. Tipo, fechados aqui dentro depois de comer cogumelos mágicos. Isso era giro, mas eu tenho medo da minha imaginação. Mas fazermos um episódio em que vamos almoçar, regamos o almoço bem e depois vimos para aqui com uma garrafa de whisky e vamos bebendo. O whisky é outra coisa, também não gosto de whisky. Vamos bebendo durante uma hora e ver. Acho que pode ser giro, pode ser uma experiência giro. Mais perto do verão, se calhar. Sim. Tá, e que não haja nada para fazer o resto da tarde. Isso, claramente. E agora tem coisas para fazer. Então vá, um abraço, até para a semana. Um abraço, adeus.